Doutora, um belo trabalho de investigação que não chega ao fim agora. Não, não chega, nós vamos continuar. É lógico que só um segundo. A investigação, ela teve algum êxito agora nesse primeiro momento, né? Nós estávamos trabalhando incansavelmente desde o dia 13, quando nós tomamos conhecimento do crime, e agora nós já conseguimos identificar 4 dos envolvidos nesse crime. Mas isso não significa que sejam só eles. As investigações prosseguem e pode ser que amanhã a gente tenha alguma identificação de mais envolvidos nesse crime. Ou seja, a Passaia Civil não se descarta a hipótese de haver mais pessoas ainda envolvidas nesse crime. Esse preso, o Rogério, tem uma vasta ficha criminal, né? Olha, os presos, 2 deles têm ficha criminal, 2 deles não têm ficha criminal. Um deles tem uma ficha criminal bastante grande e uma ficha criminal com crimes e com violência contra a pessoa. Ficou 15 anos preso. Ficou bastante tempo preso e os 2 saíram o ano passado, faz menos de um ano que eles estavam na rua. E ele seria comparsa de um desses que aparecem nas imagens e que estavam com o carro no dia do arrebatamento. Sim, seria. Agora, esses 2 que estão foragidos, 3 foragidos, os 2 que vocês foram atrás do mandado de busca e apreensão, como foi a chegada na casa, quais as informações que vocês conseguiram colher e a dificuldade para encontrá-los nesse momento? Olha, o cumprimento do mandado foi de forma bastante tranquila, nós não tivemos nenhuma dificuldade no cumprimento dos mandados, mas nós não logramos êxito em localizar 3 dos nossos investigados que estão com a prisão temporária decretada nesse momento. Doutora, a gente falou aqui na coletiva, mas para deixar claro para os telespectadores, eles não tinham relação nenhuma com a vítima. Até onde nós temos conhecimento, não tinham relação nenhuma com a vítima. Mas é o que eu te falei, nós prosseguimos nas investigações, as investigações não estão encerradas, pelo contrário, nós dependemos de várias quebras que ainda estão em andamento, então amanhã ou pode ter novidade. Diga, Passaia quer fazer uma pergunta para você. Está descartada a possibilidade de alguém com interesse nesse dinheiro ter contratado esses bandidos, esses marginais? Eles fizeram por conta porque queriam esse dinheiro? Está descartada a hipótese de alguém ter contratado essas pessoas para cometer esse sequestro? Não, nenhuma hipótese está descartada ainda. O que nós temos são esses 4 identificados, mas ainda não posso descartar nenhuma hipótese. Eles tinham conhecimento, né, Passaia, de que a vítima tinha um poder aquisitivo alto, de que era ganhador da Mega Sena, mas não tinham relação. A polícia ainda não sabe de que maneira que eles chegaram a essa informação de que a vítima era milionária. Nós ainda seguimos em investigação. Como eu já venho falando, alguns dados vão ser mantidos em sigilo para que a gente consiga ter êxito nas investigações. Então, alguns dados eu não posso passar ainda. O que eu posso falar é que agora nós já temos 4 investigados, um preso, mandados cumpridos. Outra coisa, Fabiola. O Rogério, a senhora comentou assim que por cima... diga, Passaia. Para o pessoal que está em casa, nós temos uma imagem agora parada aqui na tela. É uma foto, isso é importante. Eu gostaria que a doutora falasse sobre isso. É um homem de camiseta branca, barba, pele branca. Ele está parado. Esse é o suspeito preso? É o homem que a polícia acabou encontrando, certo? Passaia, esse é o Vini, ele está foragido. Esse é o Vini, né, doutora? Essa imagem que a gente está mostrando ali é um dos foragidos. É ele quem faz a habilitação do aplicativo da vítima e faz os saques também. Não é a pessoa que está presa, não. Eu fiquei numa curiosidade que a senhora comentou que o Rogério alegou uma conduta que para vocês é fantasiosa. Qual foi a conduta que ele alegou? Não vou ainda trazer, porque isso pode prejudicar o esclarecimento e o envolvimento de outras pessoas. Então, isso eu ainda vou manter em sigilo. Tá bom. A gente, por fim, aqui a gente acabou falando sobre possíveis erros que eles cometeram. Talvez fossem inexperientes nesse tipo de crime. Foi isso que vocês identificaram? Nós identificamos algumas pistas que nos possibilitou chegar até esses autores. Então, e como esse esclarecimento para um crime dessa natureza, ele foi até rápido, então a gente acha que eles não tinham tanta experiência nesse crime, apesar de um deles ter uma vasta ficha criminal que, de certa forma, nos surpreendeu. A gente achava que não teria tanto. E justamente o primeiro a ser preso ainda. Já está preso. Ironia, né? Do destino acabou se dando mal. Tem mais alguma colocação, doutora, que poderia passar pra gente hoje? Não, nesse momento é exatamente isso, tá bom? Viu, Fabiola? Pera um pouquinho. A gente conversou com a doutora Juliana, Segura um que pouquinho, esclareceu doutora. rapidamente.
Diga. Só porque tem uma caminhonete branca passando aqui agora, numa outra imagem. Tá tudo chegando nesse momento. Eu gostaria que você falasse o que a polícia descobriu. Qual foi a participação das pessoas dentro dessa caminhonete? Doutora, a participação das pessoas dentro da caminhonete que aparece nas imagens. Por favor, qual é a participação das pessoas que aparecem nessa imagem que a gente acabou de receber aqui da caminhonete? Foram as pessoas que participaram do arrebatamento da vítima na rua próxima da residência dela. Que dentro da caminhonete estaria o Vinícius, Marcos Vinícius ou o Gordo? Nós estamos investigando esses fatos, eu não posso te afirmar. O que eu posso te afirmar é que os 2 veículos participaram do arrebatamento da vítima e depois, quando um dos investigados foi captado, né, imagens dele na Caixa Econômica Federal, ele estava com um veículo preto. E o Jonas estava na caminhonete? Nesse momento, então, nessas imagens... O Jonas estava dentro dessa caminhonete? Desculpa, não entendi. O Jonas sequestrado, ele estava dentro dessa caminhonete? O Jonas estava dentro dessa caminhonete nesse momento? Não posso afirmar isso. Não posso afirmar. Ela disse que não dá para afirmar, não pode afirmar. Uma coisa também que eles chegaram à conclusão, Passaia, é de que no dia, ele foi sequestrado em um dia, de manhã, 6 da manhã, as imagens do banco são por volta de 8h30 da manhã, e ele teria sido abandonado na rodovia à noite do mesmo dia, porque ele foi encontrado depois na manhã seguinte, todo molhado, e à noite choveu. Ou seja, ele estava debilitado ao ponto de não conseguir nem pedir ajuda. Ele estava completamente debilitado, com diversos ferimentos, não teria condição nenhuma. Fabiola. No momento do arrebatamento, há emprego de violência já? Sim, ele foi arrebatado com violência ali, tanto que foram localizados depois chinelo, boné dele caído ali na rua, no local onde ele foi arrebatado. E a mulher? Fala, Passaia. A mulher, como é que a polícia descobriu a identificação dela? Foi por causa das informações repassadas pelo banco, Fabiola? A mulher, na verdade, é um trans, né? Então, o nome é Rebeca, o nome social, mas de nascimento é Samuel. Tá foragido. É isso, falei direitinho. Tá foragido. Nós temos 3 foragidos e só um preso. E como que vocês chegaram até a Rebeca? Esses detalhes da investigação eu não posso te passar porque eu não tenho a investigação fechada ainda. Mas dá para contar que o dinheiro foi para a conta dela? O que eu posso te falar é que ele está envolvido a ponto da gente ter provas para a decretação da prisão temporária dele. Passaia, mais alguma pergunta e gostaria que eu aproveitasse aqui? Eu gostaria que a doutora Juliana continuasse, sim, porque nós estamos agora falando de um trabalho que a doutora já fez. Se ela estivesse nesse momento se dirigindo para descobrir alguma outra coisa, eu eu aceitaria que ela fosse. Mas como ela se prestou, né, hoje a dar essa coletiva, eu vou pedir que ela esclareça. Tem muita gente no Brasil inteiro tentando saber mais do que aconteceu. E aí, nós tivemos a informação de que talvez a família interessada no dinheiro, e a família se sentiu muito atacada, viu, Fabiola? A família do Jonas. Nós jamais teríamos coragem de pedir a morte dele. Então eu gostaria que a doutora falasse disso também, dessa desconfiança que algumas pessoas jogaram sobre a família do Jonas. O Passaia, nesse momento, doutora, fala sobre essa desconfiança que caiu sobre a família dele e que deixou, inclusive, os familiares muito chateados com essa hipótese, né? Eu sempre falei que isso era leviano desde o começo, né? E essa desconfiança não partiu da polícia. Tá? O que foi levantado, saiu em alguns veículos, mas eu sempre nas coletivas eu falava cautela, né? Que seria precipitado falar sobre isso. E a nossa investigação mostrou aí que realmente eles não teriam envolvimento. Pode haver o envolvimento de alguém ter dado a letra para esses criminosos, não da família, não dizendo isso, mas algum conhecido ter dado a letra de que ele era um homem milionário. Ele morava numa cidade há muitos anos, ele ganhou na Mega Sena, não alterou em nada a vida dele, então esse fato era conhecido na cidade, então não necessariamente uma pessoa do círculo dele, porque era conhecido o fato dele ter ganho na Mega Sena. Então, não necessariamente alguém tenha que ter repassado essa informação, que era uma informação pública. Era uma informação muito conhecida, porque a cidade é pequena e ele frequentava os locais onde ele sempre frequentou, onde todo mundo sabia que ele havia ganho o prêmio.
E ele foi pego justamente na rotina que ele costumava fazer diariamente, viu, pastor? Ele acordava cedo, comprava o pãozinho, um suco, uma esfirra e ia caminhar. Foi nesse trajeto que ele foi arrebatado pelos criminosos. Exatamente, no trajeto que ele fazia dioturnamente. Viu, Fabiola? Uma vítima que manteve, né, as raízes e acabou por ser inclusive, quando você nisso. fala disso, nós temos uma matéria já que fala sobre a vida simples do Jonas. É incrível. Já eu falo sobre isso. Mas existe alguma desconfiança de que esses presos, eles são faccionados ou não? Mais uma perguntinha. Peraí, deixa eu buscar a doutora de novo. Doutora. Bate, a doutora agora está em outro movimento aqui, que está bem confuso. Imagina, todo mundo, o Brasil inteiro esperava por essa prisão e por essas identificações, mas não, ela, pelo que a gente acompanhou de coletiva de imprensa, 2 têm ficha criminal, mas não nessa questão de serem faccionados, e outros 2 tinham ficha limpa. Eu entendo, viu, Fabiola? Você é muito gentil, super educada, permitiu que a doutora saísse. Você é maravilhosa, viu, Fabiola? A tua postura aí é incrível. Você está à procura da notícia e não perde o rebolado, mesmo com gente tentando entrar na sua frente. Parabéns, você é incrível. Mas, Fabiola, vamos lá, o importante aqui é trazer informações. Agora, doutor Kleber, ele fala contigo com detalhes também muito importantes do crime que foi esclarecido pela polícia aqui em São Paulo. Fica à vontade, Fabiola. Agora, então, estamos com o doutor Kleber, ele vai passar mais elementos que ele puder passar para não atrapalhar o trabalho de investigação, que continua, né, doutor? Fato é que satisfação de ter acontecido esse desfecho, né, por enquanto. Graças a Deus, um trabalho exitoso da Polícia Civil aqui de Piracicaba, um trabalho que contou com a colaboração de toda a região, inclusive da Guarda Municipal de Santa Bárbara, de Hortolândia. Realmente é um trabalho Trabalhoso, mas, doutor, pelo que vocês identificaram, eles não queriam matar a vítima, né? Tudo é muito prematuro falar. Enquanto não tivermos os 4 presos, tudo é muito complicado de falar. Fazer as acariações necessárias que tiverem que serem feitas, entendeu? Não, para ver. Aparentemente, tudo leva a crer que, eu acho que quando já dispensaram ele na rodovia desfalecido, será que não pensaram que ele tivesse morto? Entendeu? Mas não podemos ter essa conjectura. Eu acho, tem que ser constatado, tem que ser verificado, tem que ser ouvido todo mundo, ser preso para poder realmente apurar com rigor. Porque o Rogério não está ajudando, né, a polícia com informações. O mínimo possível, entendeu? Mas conhece, já tem elementos o bastante para realmente colocá-lo nas cenas e deve. O que ele alega, doutor? Na verdade, só conhece o pessoal, só ajudou do ponto de vista de informações, alguma coisa assim. Mas o importante tudo vai ser devidamente esclarecido com a prisão de todos os autores. Ele seria quem planejou, quem arquitetou, segundo ele? Olha, não temos essa informação. Se eu estivesse falando, seria liviano. Não. O que nós temos nos autos é que são essas 4 pessoas teriam participado dessa empreitada criminosa. E só vão poder realmente detalhar o que cada um fez exatamente quando ouvirmos todos eles. Acariar, ver as dificuldades, ver as necessidades, para poder realmente falar, esse fez isso, esse fez aquilo fez outro. Aí vai ter essa ideia de todo o acontecido. Os veículos estão em nome dos 2 procurados? Não me recordo agora, mas tem elementos suficientes. Eu acho que sim, a caminhonete está... Não, a caminhonete não é numa locadora, foi locado pelo Gordo, pelo Vini. E o Fiesta seria do Gordo. E os carros foram apreendidos também? Não, os carros estão fugindo com os seus respectivos, com os nossos suspeitos, entendeu? Não. Agora vamos localizá-los, vamos apreender esses veículos e vamos prender esses cidadãos. Pelas imagens das câmeras que a gente começa a receber agora, doutor, qual que é a análise que você poderia fazer para a gente de interpretar mesmo o que a gente está recebendo agora? Como a doutora Juliana já disse, foi arrebatado por volta das 6h20 da manhã, por ocupantes de uma caminhonete S10, essa caminhonete que vai aparecer no coisa S10 cabine dupla, acompanhada por esse Fiesta preto. Depois o Fiesta preto
que tem o Vini, vai numa agência bancária em Campinas por volta das 8 e pouco da manhã e tenta fazer, ou faz a transferência, tenta cadastrar a chave Pix lá no celular. E por enquanto a gente não pode falar de quem é a conta que iria os 3 milhões que eles tentaram transferir. Ainda está sendo investigado, dependemos de informação de autorização judicial, de um monte de coisa, e não podemos realmente antecipar nada, justamente para não prejudicar as investigações. Doutor, é um caso grandioso. O que mais chamou a atenção das autoridades? Olha, na verdade, assim, o que mais chamou a atenção foi a simplicidade da vítima. Atenção para imagens novas, hein? Da vítima. Pessoa que tem uma fortuna e leva uma vida tão simples como levava. Essa tranquilidade de chinelo na rua, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, andando na rua, de chinelo, calça jeans e uma jaqueta. Atenção. Então essa simplicidade é o que chama a atenção. E que até o que consta, não sei se é uma pessoa do bem. Uma pessoa que chegou a pedir... Não fazia mal para ninguém, é isso. Chegou a sacar a rescisão, dividir entre os colegas que trabalharam com ele? Segundo informações de amigos e familiares, sim. Entendeu? É isso que mais chama a atenção. Então, realmente merece o nosso respeito e o nosso comprometimento de apurar bem esse caso e levar para a justiça aqueles que merecem. O senhor acha que está perto de cercar mais ainda esses criminosos? Eu diria que o caso está praticamente cercado, mas temos que pegar todos para poder realmente ter a conclusão, tá? E se tiver mais alguém envolvido, com certeza nós vamos apurar. Sobre a Rebeca, a gente pode falar um pouquinho dela? O dinheiro foi para a conta dela, aqueles 18.600? Como a doutora Juliana já disse, houve transferência de dinheiro, tá bem? Em tese ajudou bastante e a Rebeca também colaborou bastante nas informações.